O Jair não consegue jogar 20 minutos na vaga do Tietê. Aí a gente tem um problema grave. Um problema sério. E o Jair é um cara que acha passe diferente. É um cara que consegue fazer o Vasco subir um pouco o bloco. Porque ele consegue trocar passes com efetividade. Ele tem a cabeça um pouco mais em pé. Ele não pode jogar 20 minutos? 25? Temos um problema grave. Então, assim, pra mim, o elenco é curto. Mas você tinha algumas opções dentro do banco de reservas. Ele coloca o David, que era uma substituição correta. Acho até que ele faz corretamente. Só que ele demora para tirar o Coutinho, que é outro que fez uma boa partida, na minha visão. Só que o cara do time, o maior salário do time, o craque do time, o gênio, que a gente pode considerar assim, não pode perder o gol que ele perdeu. Porque o Atlético Mineiro já tinha voltado melhor. O Vasco consegue uma marcação alta naquele momento ali, faz a pressão, o Atlético erra, o Coutinho sai cara a cara com o Everson. Cara a cara. E ele perde o gol. Adianta eu cobrar só do Hugo Moura, que errou o passe e deu o gol para o Atlético? Não adianta. Adianta eu cobrar só do Fernando Diniz, que tem seus defeitos, mas pelo menos fazer o time jogar com a bola, ele faz? Não adianta. Porque os jogadores que são pagos para serem decisivos, como é o caso do Felipe Coutinho, eles não estão decidindo. O gol que o Coutinho perde é um gol que poderia ter dado a tranquilidade para o Vasco, faz o 2-1 e tranquiliza dentro de São Januário. Além do Vasco ter quase vencido o jogo, o Vasco quase perdeu. Que foi uma bola cruzada, em que o Leão, se eu não me engano, rouba, aí ele abre na direita e 2, 3 jogadores do Atlético perdem um gol sozinho, debaixo da trave. Isolam a bola. Poderia ter sido 2-1. E aí? Adiantou o Vasco criar 5 chances? 5 grandes chances? Não ia adiantar de nada. Vou trazer outro dado para vocês aqui. Outro dado. Dos últimos 9 pontos que o Vasco conquistou. Aliás, disputou em São Januário. O Vasco só ganhou 2. Perdeu para o Red Bull Bragantino. O jogo que teria dentro de casa, que seria contra o Botafogo, perdeu também. Mas vou tirar fora aqui. Perdeu para o Red Bull Bragantino. Empatou com o Grêmio 1-1. E empatou com o Atlético. Desfalcado do Hulk. Um Grêmio aos trancos e barrancos. E que deve melhorar agora no segundo turno. Até porque vai ter investimento. E aí? E nessa é que eu digo, mais uma vez, é preocupante, cara. É muito preocupante o cenário do Vasco. É muito preocupante pensar que nessa altura do campeonato o Diniz não entenda que a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil não pode distrair o Vasco do principal foco da equipe, que é não cair dentro do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa pontuar. Não há filosofia de trabalho que se sustente sem resultado. Eu tenho que falar aqui, mais uma vez, sobre a fase do Verratti. Tá mal. Tá mal. Fez o gol hoje, assim como fez o gol contra o Mirassol. Ele tá entregando ainda alguns números que conseguem fazer o Vasco estar vivo dentro do jogo. Como foi o gol do empate contra o Mirassol, aí a defesa falhou. Como foi hoje, fazendo o gol de pênalti, mas jogou mal. Tá mal. O Diniz não troca o Verratti. É um grande problema. Agora ele está suspenso para o próximo jogo. Eu tô curioso. Para saber o que o Diniz vai fazer. Porque, sabe por quê? Olha só que coisa louca, né? Olha só que coisa louca. Quando você não opta por substituir o Verratti em nenhum momento, ele joga os 90, todos, ele joga os 90, eu não vou nem falar só especificamente do jogo de hoje. Eu acho que tiveram jogos que ele mereceu ser mais substituído do que até o jogo de hoje especificamente. Você não tem nem
um esboço de como o Vasco joga sem o Verratti. Em campo, em prática, em jogo, você não tem esboço, porque o Verratti joga os 90. Então você não sabe nem dentro de uma partida como sua equipe se comporta sem o Verratti. Conseguem entender o que eu estou dizendo? E é grave, cara. É muito grave. É grave, primeiro ponto. A diretoria, que desde o início do ano sabia que o Verratti não tinha um centroavante reserva, e não tem um centroavante reserva. O GB, coitado, é um jogador que não dá para colocar essa carga nele. Acho que ele tem talento, acho que ele pode desabrochar, mas colocar essa carga nele, ele não tá nem conseguindo jogar. Nem ter constância física no momento que ele ia ter, ele tá conseguindo ter. Então, o que o Vasco tinha que ter era um centroavante reserva. E eu vou dar aqui o exemplo de novo do Fluminense, o Everaldo e o Cano. O Everaldo não é nenhum fenômeno, mas ele é um bom jogador, no sentido de já ter sido testado na Série A. O Everaldo já contribuiu com pontos para o Fluminense. O Everaldo contribuiu para uma classificação na Copa do Brasil. Aí sabe o que aconteceu ontem? Quem jogou foi o Cano. O Cano meteu 2 gols contra o Bahia e conseguiu arrancar um pontinho lá na Arena Fonte Nova. O Vasco não tem isso. O Vasco não tem isso nem para descansar um pouco o Verratti e quem sabe ele respirar um pouco, melhorar a cabeça dele. Teve uma bola que o Coutinho foi dar um passe para ele, que ele fez uma belíssima jogada, o Coutinho, e o Coutinho comeu o Verratti no esporro, entendeu? Errado? Não. Não estava errado. Tem que dar esporro mesmo. Não é porque é o Verratti que ele tem que ser protegido ou que a galera tem que ter. Coutinho tem moral para dar esporro no Verratti. Era uma bola que era pro Verratti fazer a aproximação ali, a corrida no espaço vazio. O Coutinho deu no espaço vazio porque o Coutinho é um jogador extremamente inteligente e o Verratti não correu. Mas tiveram outros momentos também que uma parte da torcida tem. A birra tá tão grande que a galera não consegue observar que o Verratti fez pivô, que o Verratti ganhou a segunda bola, que o Verratti se apresentou lá na frente. Tiveram vários cruzamentos que o Verratti estava bem posicionado e os cruzamentos não foram acertados. Então, assim, achar que o problema do Vasco, que toma gol todo jogo, eu vou repetir aqui para vocês, dos 16 jogos à frente do Fernando Diniz, o Vasco tomou gol em 13. Só não tomou gol em 3 jogos. Fortaleza, o pior Fortaleza, inclusive que está atrás do Vasco no Campeonato Brasileiro. CSA, time de Série C. E Melgar, que é um time do Peru que, com todo respeito, não dá, né? Não dá. Então, cara, tudo isso culmina no que eu vou falar aqui agora. A diretoria vai entregar aí o Carlos Andrés Gomes, que parece ser um bom jogador, necessário. A diretoria está negociando com o Carlos Cuesta, que é um zagueiro do Galatasaray, colombiano, também jogador de seleção. Acho que seria uma baita contratação. Seria um ótimo nome. E nesse momento o Vasco faz uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, nos moldes muito parecidos até mesmo com o Carlos Andrés Gomes. Mas é um jogador cobiçado. É um jogador que outros clubes da Europa também querem. E aí, nesse momento, o Vasco continua sem reforços defensivos. Vai ter agora uma adição do Barros também no meio campo, que eu acho que é um jogador que tem que jogar mais. Tem que receber oportunidade. Ainda bem que ele voltou. Acho que é um jogador que pode dar essa oxigenação de um time que claramente produz no primeiro tempo e é péssimo no segundo. Cai muito de rendimento no segundo. E no final das contas, cara, hoje especificamente, dá pra lamentar muito, muito. O gol sofrido com 1 minuto de partida, o gol que o Coutinho perdeu, apesar de ter jogado bem, verdade seja dita, e que é um time que é muito inconsistente defensivamente. E que o lastro, o histórico, digamos assim, que a gente tá vendo, o histórico que a gente tá vendo, com tudo isso que eu falei, de uma equipe que tem 4 vitórias em 16 jogos do Fernando Diniz, me preocupa muito. E quando eu digo isso, gente, eu não quero que o Diniz seja demitido. Eu não quero que o Diniz que comece fritura. Eu não quero nada disso. O que eu estou trazendo aqui são dados. Dados. E eu concordo realmente com ele de que o Vasco, com a bola, produz para poder vencer as partidas. Não faz. Só que o grande problema é ele realmente atrelar toda a incompetência do Vasco, todos os resultados negativos, toda a falta de vitórias à
bola não entra lá na frente. Não, é porque a bola entra lá na defesa o tempo inteiro. É porque lá atrás o Vasco é uma equipe fraca. Sem a bola, o Vasco não é uma equipe competente do meio para trás. Eu acho até que faz a pressão em alguns momentos de forma decente. Eu acho até que essa pressão alta que o Vasco faz é até bem feita. Até os 60 minutos do segundo tempo. 60 minutos de jogo. Depois que cansa, acabou. O Vasco se torna uma equipe vulnerável, que pode perder o jogo a qualquer momento. E aí o Vasco, mais uma vez, entra no bingo. É um bingo. Os jogos do Vasco são um bingo. Você não sabe o que vai acontecer. É até difícil você projetar o que vai acontecer. Tá? Porque eu pego aqui, ó. Partidas. Vamos lá. Eu pego aqui, ó. Vamos lá. Santos fora de casa. Confronto direto. Ao que parece, não sei nem o que aconteceu no jogo do Santos, mas eu vou ver aqui. Ó, o Santos está empatando com o líder do campeonato, um dos líderes do campeonato, fora de casa. Coisa que o Vasco não me parece nem um pouco capaz de fazer. É isso que tem acontecido. Aí você olha aqui, vamos dar uma olhada. Era óbvio. Óbvio. O Cruzeiro massacrando o Santos. Um chute a gol. 1-1. O Vasco não é capaz de fazer esse tipo de jogo. O Vasco não é capaz. E nessa incapacidade de fazer esse tipo de jogo, o Vasco não soma pontos. Não soma. E tá 1-1 aqui, ó. Eu espero que o Cruzeiro ganhe. Eu espero que o Cruzeiro consiga vencer o Santos para que a situação do Vasco não seja ainda mais vergonhosa. Mas competir dessa forma aqui, ó, ser consistente dessa forma aqui, ou ser efetivo dessa forma aqui, é algo que o Vasco não consegue fazer. E aí você olha, Santos e Vasco da Gama, no Morumbi, é uma incógnita. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a chance do Vasco vencer é menor. Que assim tem sido o histórico do Vasco. Mas eu não sei, porque é uma incógnita. É igual o que aconteceu aqui no Beira-Rio. O Vasco fez um primeiro tempo de almanaque, tomou um sufoco no segundo, foi prejudicado pela expulsão do Léo Jardim. Mas aqui é a mesma coisa. Toma 2-0, empata, toma o gol no fim. E os Herretos, eles continuam. Continua. Se o CSA fosse um time um pouquinho melhor aqui no segundo tempo, talvez causasse algum tipo de dano grave, porque fez um gol logo no início do segundo tempo. Se fosse uma equipe mais qualificada, ia vir pra cima, poderia ter causado problemas pro Vasco. Sabe? Aqui contra o Independente Del Valle, empatou em casa, mas tomou gol de novo. Grêmio, criou, tomou gol. Botafogo nem se fala, fez um primeiro tempo competitivo, Fernando Diniz desmontou o time no segundo, bingo, 2-0 Botafogo. Poderia ter sido 3-4. Humilhado. Aqui a melhor atuação do Diniz com o São Paulo. Mas já tinha sido assim contra o Bragantino. O Vasco aqui, ó, nesse jogo aqui, ó. Criou. O Bragantino já tinha feito 2-0 rápido. E o jogo acabou. Mais um jogo sem o Vasco pontuar. E aí, cara? E assim tem sido os enredos dos jogos do Vasco. Você não tem confiança alguma que esse time vai ganhar. Eu realmente acreditava que você ia pegar um Atlético Mineiro mais desgastado e ia falar assim, porra, Atlético Mineiro dá pra ganhar, cara. Dá pra ganhar. E o jogo era ganhável hoje. Mas o enredo é sempre o mesmo. Cria. Falha uma vez, toma o gol. 2 pontos no lixo. Jogo aqui, Santos. Jogo desesperado, amigo. Jogo desesperado. Juventude, jogo desesperado. Com o Thiago Carpini. Que deve dar uma ajustadinha nesse Juventude. Aí pega o Corinthians. Vasco é o maior freguês do Corinthians que tem. O maior freguês. Em São Januário, então, qual é a confiança de que o Vasco vai pontuar aqui? Você não consegue projetar, cara. Eu não sei quantos pontos o Vasco vai fazer aqui. Aí pega o Sport, que teoricamente deveria ser uma obrigação. Tá? Deveria ser uma obrigação. O Vasco venceu o Sport. Nada. Ceará, puf.
Será ganhou do Cruzeiro há pouco tempo aí, há alguns jogos. E é um time muito mais consistente e bem treinado defensivamente do que o Vasco. Flamengo não vou nem falar, né? Pega o Cruzeiro ainda. A sequência do Vasco, olha que beleza. Olha que coisa louca, cara, a sequência do Vasco. 2 jogos aqui. Jogos de 6 pontos. Corinthians. Aí, teoricamente, você acha que é tranquilo, mas não vai ser, porque vai ser lá. Aí pega o Ceará, que você tem a obrigação de vencer, mas que nada me garante que o Vasco vai vencer. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Os 3 melhores times do campeonato. É o que o Vasco vai pegar. Eu tô preocupado, cara. Eu tô muito preocupado. Tô muito preocupado. Depois é o Fortaleza. Fora o Fluminense. Pega o Vitória aqui. Obrigação de ganhar também. E o Bragantino fora. E o campeonato tá acabando. O campeonato tá acabando. No meio disso tudo ainda deve ter uma Copa do Brasil. Seja lá qual for o adversário. Cara, assim... Qual é a solução, Pedrosa? Primeiro tem que se reforçar. Esse é o primeiro ponto. E a solução que me parece que não é do senso de urgência do Diniz é você aprender primeiro a parar de perder. O Vasco primeiro tem que virar uma equipe consistente defensivamente. Depois você começa a ganhar. E ganhar confiança. É isso. Mas a garantia que isso tem? Acho que nenhuma. Nenhuma. A gente vai ver ainda o João Vitor, que ele defendeu novamente hoje, falhar. A gente vai ver o Hugo falhar. A gente vai ver... Espero que não, mas que o Verratti saia dessa má fase. A gente ainda vai ver muita coisa, cara. Muita coisa que a gente tá alertando aqui. E que o futuro é bem nebuloso pra mim, cara. Eu definitivamente tô com pouca esperança do que vai vir aí pela frente, cara. Olha, e o futebol é feito de perspectiva, né? Você tenta olhar alguma perspectiva positiva e é isso, assim, os jogos com o Diniz, eles vão passando e ele sempre te dá a impressão de jogou bem. Faltou isso aqui. É o time do quase. Só que eles estão passando. Você sabia que o Diniz já tem 16 jogos à frente do Vasco? Sabia? Eu fui parar pra pegar e é isso, ele já tem 16 jogos à frente do Vasco. E, repito, os resultados... futebol só dá pra olhar o resultado. Não. A gente consegue olhar o resultado e consegue olhar o desempenho. A gente consegue. E não tá dando certo, cara. E não tá dando certo. Não tá. Em 16 o Vasco deixou de vencer 12 jogos. 12. No meio disso tudo, tem uma humilhação da Copa Sul-Americana. A classificação na Copa do Brasil contra o time de Série C, que era a obrigação. E apenas 2 vitórias em 9 jogos no Campeonato Brasileiro. A culpa é só do Diniz? Claro que não, a culpa não é do Diniz. O Diniz, ele é um dos culpados. A grande culpa é da diretoria, que ainda não entregou reforço pro Diniz. Dos jogadores, do grupo de jogadores, que nem acho que seja um elenco de vagabundo, não olho, não vejo esse perfil no grupo. Acho que o grupo trabalha, acho que o grupo é um grupo que se dedica, mas tem muita deficiência. Tem muita deficiência, talvez tenha pouca autoavaliação. É o que eu vejo. E quando você não tem punição pelos erros que você comete, quando você tem respaldo, depois de errar tanto, tu se acostuma com aquilo ali. Porque se o seu erro não é repreendido, você olha para aquilo ali e fala, pra mim isso aqui não é erro. Ou
Isso aqui eu posso errar. E nessa o Vasco é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, no Z4, com 16 pontos. Enfim, vou dar uma olhada aqui nos superchats. E a gente finaliza a nossa live. O Santos segue empatando com o Cruzeiro em 1-1 e pontuando e abrindo 3 pontos do Vasco na classificação. O Santos é o próximo adversário do Vasco. João Vitor pediu para sair mesmo? Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama aí que tá no mercado da bola em busca de contratações. Fernando Diniz vem sendo muito criticado, né, no comando técnico do Vasco, e vamos ver o que vai acontecer aí com o Vasco nesse Brasileirão. O Vasco aí continua no Z4 após o empate contra o Atlético Mineiro. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!